nosso intervalo, vamos para a terceira parte da nossa aula sobre nacionalidade, artigo 12 da Constituição Federal. Pessoal, vamos falar dos portugueses. Nós, brasileiros, temos uma relação com os portugueses que é diferente da relação que nós temos com os outros países do mundo, porque os portugueses foram quem nos descobriram, ok? Então, Brasil e Portugal, um tratado de dar um tratamento diferenciado para os portugueses que estejam no Brasil, assim como para os brasileiros que estejam em Portugal. Vamos ver qual é essa diferença? A diferença é a seguinte: para os portugueses residentes no Brasil, bom, atenção, ao português, tá? Existe a possibilidade de dar, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros residentes em Portugal e há, serem atribuídos os direitos inerentes aos naturalizados, exceto os direitos previstos na Constituição. Pessoal, o português que vem residir no Brasil, se ele solicitar, ele passa a ser considerado um brasileiro naturalizado, sem deixar de ser português. Por exemplo, um brasileiro naturalizado faz concurso público, um brasileiro naturalizado, ele concorre a um cargo eletivo de governador, por exemplo, ele vota, tá? Esse brasileiro naturalizado, que pode exercer todos esses direitos, a mesma situação dele é passada ao português. Então, o português ele é equiparado a um brasileiro naturalizado. É a equiparação. Tá bom? Isso cai em prova. Tá, mas o português deixou de ser português? Não. Ele continua português. Só que ele também é equiparado a brasileiro naturalizado com os mesmos direitos, exceto os previstos na Constituição. Mas que direito é esse previsto na Constituição que ele não vai ter? Exemplo, o brasileiro nato pode ser o quê? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Está escrito isso aonde? Na Constituição. O português é equiparado ao brasileiro naturalizado. Esse português vai poder ser ministro do STF? Não, porque ele é brasileiro naturalizado, algo que está previsto na Constituição. Ok? Português equiparado ao brasileiro naturalizado. Não há perda da nacionalidade portuguesa e existe um detalhe. Quanto aos direitos políticos, ele vai poder votar, ser votado, depois que passar 3 anos. E o requerimento para isso é feito aonde? Na Justiça Eleitoral. Não é no STF, tá? O processo tramita no Ministério da Justiça. Processo, tá? Deste português equiparado. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos continuar fazendo uma questão de prova. 2017. Beto e Pedro, presta atenção nessa questão. Essa questão aqui é para explicar para você um assunto muito importante. Beto e Pedro travaram um intenso debate a respeito dos conceitos de nacionalidade e cidadania. De acordo com Beto, todo nacional que é necessariamente cidadão possui direitos políticos. Para Pedro, por sua vez, só o cidadão, não qualquer nacional, possui direitos políticos. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, gente, qual a diferença de cidadania para nacional, do cidadão para o nacional? Vou dar um exemplo para você. O garoto tem 10 anos, filho de mãe brasileira, nasceu na Bahia. Essa criança é o quê? Brasileiro nato. Ele tem 10 anos. Ele é nacional? É. Ele é cidadão? Não. Porque a cidadania, ela só passa a existir a partir do momento que você passa a exercer direitos políticos. Então eu completo 18 anos, tiro meu título eleitoral e posso votar. A partir desse momento eu sou cidadão. Ok? A partir desse momento eu sou cidadão. Tenho 15 anos, eu não voto, eu não sou cidadão. Mas eu sou nacional.
Então, os conceitos de nacional e cidadão são diferentes. O nacional é aquele brasileiro. E o cidadão é aquele brasileiro que exerce os direitos políticos. Então, o Beto está dizendo assim, ó, de acordo com o Beto, todo nacional que é necessariamente cidadão está errado. Eu tenho 10 anos, sou nacional, não sou cidadão. Beto está errado. Possui direitos políticos, está errado. 10 anos não tem direito político. Para Pedro, por sua vez, só o cidadão, não qualquer nacional, possui direitos políticos, certo? Só o cidadão possui direitos políticos. Não qualquer nacional. O garoto com 10 anos não tem. Fechou? À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, letra A, Beto e Pedro estão totalmente corretos. Errado? Beto está errado. Beto está totalmente correto. Não, Beto está errado. Beto está incorreto em parte, pois o nacional não precisa ser cidadão. E Pedro incorreto. Pedro não está incorreto. Tá? Pedro está totalmente correto. Ok. Beto incorreto. Perfeito. Pois nacionalidade e cidadania são institutos distintos. Perfeito. Resposta, letra D, tranquila. Pode vir a questão que tu vai arrebentar. Tá, gente? Letra E, Beto e Pedro estão totalmente incorretos. O Pedro está correto. Partimos para a próxima. Matamos a questão e vamos para um assunto um pouco dentro de nacionalidade, só que numa esfera um pouquinho diferente. Gente, você sabia que somente a Constituição pode distinguir brasileiros? A lei não pode. Somente a Constituição Federal pode distinguir brasileiros natos de naturalizados. Somente a Constituição Federal pode distinguir brasileiros natos de naturalizados. E a Constituição Federal fez 4 distinções. Primeira distinção diz respeito ao cargo. Distinguiu em relação à função, distinguiu em relação à extradição e distinguiu em relação à propriedade. Fez 4 distinções. Cargo, função, extradição e propriedade. Na hora da prova, ou cai o cargo ou cai a extradição. Tá? Somente a Constituição pode distinguir brasileiros natos de naturalizados. Certa resposta. Qual a distinção? Cargo, função, extradição e propriedade. Cargo. São privativos de brasileiros natos os cargos de Presidente da República e Vice-Presidente da República. Ok? Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministros do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, Oficial das Forças Armadas e Ministro de Estado da Defesa. Por que uns estão em preto e outros estão em vermelho? Aqueles cargos que estão em preto dizem respeito à sucessão da cadeira do Presidente da República. Então, para sentar na cadeira do Presidente da República, tem que ser brasileiro nato. Quando o presidente viaja, quem assume é o vice. Se os dois estiverem fora, quem assume é o presidente da Câmara. Se todos estiverem fora, quem assume é o presidente do Senado. Se ele também estiver fora do Brasil, quem assume é o presidente do STF. Todos os ministros do STF têm que ser brasileiro nato, certo. Todos os deputados federais têm que ser brasileiros natos, errado. Somente o presidente da Câmara. Os outros deputados podem ser todos naturalizados. Todos os senadores têm que ser brasileiros natos, errado. Somente o presidente do Senado. Os outros 3 cargos estão em vermelho. Estes cargos dizem respeito ao quê? À segurança nacional. Por isso que estão em vermelho. Carreira diplomática, Oficial das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. PM e bombeiro. Pode ser naturalizado. Tá? E o ministro da Defesa. Tem um ministro que tem que ser nato. Qual? O da Saúde? O da Educação? Não, o da Defesa. A segunda hipótese de distinção entre brasileiro nato e naturalizado diz respeito à função. Qual função? No artigo 89 da Constituição Federal, no inciso 7º, eu tenho a seguinte situação. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e desse Conselho participam 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade,
sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então aqui eu tenho 6 brasileiros natos para estarem no Conselho da República. Tem que ser nato, não pode ser naturalizado. Então aqui eu tenho a segunda distinção entre nato e naturalizado. Tá? A terceira hipótese cai na prova. Olha o que está escrito aqui, gente. Cai na prova. Nenhum brasileiro será extraditado. Oba! Salvo o naturalizado. Ah, então eu distingui o nato do naturalizado de novo. Distingui. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Então, por exemplo, eu sou brasileiro nato. Não posso ser extraditado. Eu sou brasileiro naturalizado desde o ano de 2015. Só que no ano de 2012, enquanto eu era peruano, isso é só um exemplo, tá? Enquanto eu era peruano, eu cometi um crime lá no Peru. Crime comum, em 2012. Me naturalizei em 2015. Hoje, na data de hoje, chega ao Brasil um pedido de extradição. Eu posso ser extraditado? Posso. Porque eu cometi um crime comum antes de 2015, que foi o ano que eu me naturalizei. Tá? O Brasil é obrigado a me extraditar? Não. Ele pode me extraditar, mas ele não é obrigado. Tá? É o exercício da soberania nacional. Ok? Agora olha a continuação do inciso. Ou, segunda situação para extraditar, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Como assim? Eu, vou continuar no exemplo, eu, tá, cidadão brasileiro a partir do ano de 2015, me envolvi com drogas em 2014, posso ser extraditado? Posso. Me envolvi com drogas em 2016, posso ser extraditado? Posso. Porque quando fala de drogas, não fala se é antes ou depois, então é a qualquer tempo. Quando fala do crime comum, é só antes, depois não pode ser extraditado. Essa cai. Quarta hipótese, pode voltar o vídeo, ver a minha explicação de novo, porque essa cai. Quarta hipótese de distinção entre nato e naturalizado, também não tem muita incidência em prova. Artigo 222 da Constituição Federal. Tá? A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Então eu fiz uma distinção. Ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. São as 4 hipóteses de distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Ok? Fechamos o nosso terceiro bloco sobre nacionalidade. Vamos para o intervalinho. Já voltamos com outro assunto dentro de nacionalidade para encerrar a nossa aula de direitos de nacionalidade, Constituição Federal, artigo 12. Você vai arrebentar.